Olá, olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal. Nós vamos continuar aí nessa reta final a resolver questões do Enem. E no vídeo de hoje, nós vamos resolver questões de geometria espacial, tá bom? Eu trouxe aí 4 questões bem diferentes, tá? Com contextos diferentes e que trazem figuras diferentes pra gente trabalhar, obviamente, todas as fórmulas aí de geometria espacial, tá certo? Já vamos começar aqui resolvendo essa questão do Enem 2020, a questão 164. E como sempre a gente começa pelo comando da questão, tá certo? O número de bolinhas necessárias para que se possa retirar o objeto que flutua na água. Então, eu já tô vendo que tem um objeto aí flutuando, eu vou precisar colocar bolinhas e a questão quer saber quantas bolinhas eu tenho que colocar para que eu consiga tirar esse objeto aí, tá? Então, é o número mínimo de bolinhas, tá certo? A gente vai fazer uma leitura aqui pra gente entender melhor o contexto e as regrinhas que a gente tem que seguir. Vamos lá. No recipiente com a forma de um paralelepípedo reto retângulo, então tá aqui a figura já, né? Mas ele ainda informou o que é. Colocou-se água até a altura de 8 centímetros em um objeto que ficou flutuando na superfície da água, que é o que está ilustrado aqui, ó. Para retirar o objeto dentro do recipiente, a altura da coluna da água deve ser de pelo menos 15 centímetros. Então, ó, ele todo tem 17, tá? Tem água até 8, mas para que eu consiga tirar o objeto, a coluna de água tem que estar mais ou menos aí, ó, em 15 centímetros, tá? Ou seja, o volume tem que aumentar aqui, ó, até essa altura. Então, ó, de 8 para 15 centímetros é um C, né? Ficou parecendo um zero. Então, ó, eu tenho uma altura de 8, então eu tenho que um volume aí de uma altura de 8 para 15, um volume aí com 7 centímetros de altura, a gente vai precisar calcular, tá? Então, para a coluna de água chegar até essa altura, é necessário colocar dentro do recipiente bolinhas de volume igual a 6 centímetros cúbicos cada. E aí, justamente, a gente já viu e quer saber quantas bolinhas eu tenho que colocar para que a coluna de água chegue até os 15 centímetros e eu consiga, de fato, tirar esse objeto. Então, qual é a ideia dessa questão? A gente vai calcular o volume que precisa ter nesses 7 centímetros de altura, tá certo? Que é aonde, né, a água está em 8, precisa chegar em 15. Então, eu preciso calcular esse volume, qual o volume, né, dessa figura aqui do paralelepípedo com 7 centímetros de altura. E aí, depois, é só dividir pelo volume das bolinhas, né, que é 6 centímetros cúbicos. E aí, eu vou achar a quantidade de bolinhas que eu tenho que colocar, certo? Então, o que você mais precisava para resolver essa questão? Lembrar da fórmula, tá? As questões de geometria espacial e de geometria plana também, né? Você precisa lembrar das fórmulas, tá? Não dá para resolver sem as fórmulas, ok? Então, lembra sempre disso. Geometria espacial, a maioria das figuras, pelo menos as retas, né? Na verdade, todas as figuras, a base do cálculo é área da base vezes a altura. Como essa aqui é uma figura reta, né? Um paralelepípedo reto, então a área da base, ela vai se repetindo até a altura dela, né? Figuras como, por exemplo, com um cone, né? A área da base, ela vai diminuindo, por isso que a gente divide por um terço. Mas isso aqui você vai ver nas outras questões, tá? Então, ó, o volume disso aqui, ó, a área da base vezes a altura, certo? Qual que é a área da base? A área da base é um retângulo, então é 3 vezes 4, tá aqui, ó, ele deu as informações. E a altura, lembra que a gente vai precisar calcular essa altura aqui, ó, a de 7 centímetros, tá? Que é o volume que ela ocupa. Ok? Então, ó, 3 vezes 4, 12. 12 vezes 7 vai me dar 84 centímetros cúbicos. Esse é o volume que as bolinhas têm que ocupar. E aí é só pegar o 84, ó, e dividir por 6. Para facilitar, a gente pode dividir por 2, né, que vai dar 42, dividido por 3, tá? E isso aqui vai dar 14. 33 vezes 4, 12, 42. Então, eu tenho que colocar 14 bolinhas nesse recipiente para que eu consiga tirar esse objeto aqui que estava flutuando, certo? Então, essa é uma questão mais fácil, então a gente vai seguir aumentando um pouquinho o nível de dificuldade e mudando as figuras e os contextos, tá? Então, essa aqui era simples, a gente calculava o volume, você precisa lembrar da fórmula, tá? E aí, depois de achar o volume, a gente ia ter que dividir ele pelo volume das bolinhas para achar a quantidade de bolinhas, tá certo? Vamos lá para a nossa segunda questão aqui. Essa questão é do Enem 2021. Antes da gente começar a fazer de fato, se você não é inscrito no canal, se inscreve e deixa o seu like, me ajuda bastante. E vai ajudar você também, é claro, a tirar aí 700 mais ou 800 mais em matemática no Enem, tá bom? Vamos lá, ó. Nas condições apresentadas, o reservatório deverá ser construído com uma altura mínima interna
em metro igual a. Então, eu sei que tem um reservatório e eu vou precisar descobrir o que desse reservatório? A altura, tá bom? Então, vamos fazer a leitura completa. Um povoado com 100 habitantes está passando por uma situação de seca prolongada e os responsáveis pela administração pública local decidem contratar a construção de um reservatório, certo? Ele deverá ter a forma de um cilindro circular reto, então ele me deu a figura aqui, ó. Você precisa saber que figura é essa, tá? Um cilindro circular reto. Cuja base mede 5 metros de diâmetro. Olha que é diâmetro, tá? Então, sempre que você achar o raio, ou melhor, a medida de um diâmetro, você já coloca de ladinho, tá? Que o raio é 5/2. Para na hora que você for fazer as contas, você não cometer o erro de colocar o diâmetro, né? O valor do diâmetro onde seria o raio, tá bom? Vamos lá. A base tem 5 metros de diâmetro interno e atender a demanda de água da população por um período de exatamente 7 dias. Vai prestando atenção nessas informações, tá? 7 dias, sem habitantes, durante 7 dias, ó. No 8º dia, o reservatório vazio é completamente reabastecido por carro-pipa. Considere que o consumo médio por habitante é de 120 litros de água. O consumo médio diário, né? Então, cada habitante consome por dia aí 120 litros. Pede para usar 3 como aproximação para pi. E aí, a gente precisa descobrir justamente a altura desse reservatório, tá certo? Então, a gente vai partir do mesmo princípio. Olha só, a gente tá falando de um cilindro circular reto. É mais ou menos aquela figura assim aqui, né? Seria isso, tá, gente? Parecido com isso, tá? Um cilindro circular reto. Ficou horrível, mas é isso aí. Qual que é o volume? Então, a gente vai partir daquele mesmo princípio, ó. Como é uma figura reta, então é a área da base vezes a altura, certo? Qual que é a área da base? O que é a base? A base é um círculo, tá? Então, é π r² vezes h, ok? E aí, ó, a gente quer descobrir a altura. A gente tem um raio, que eu já achei, mas eu preciso do volume. Como é que eu vou achar o volume? Ele deu informações aqui pra gente, ó, em relação a litros. E aí você vai precisar lembrar também que é muito comum, tá, nessas questões de geometria espacial, que você lembre, né, que você saiba de fato que 1 metro cúbico tem 1000 litros de água, tá? 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1000 litros. E como ele deu essas informações de litros aqui, a gente vai calcular quantos litros, né, esses habitantes consomem nesse período de dias e depois a gente faz a conversão para metro cúbico e aí a gente vai substituir nessa fórmula, tá certo? Então vamos lá fazer isso aqui por partes, ó. Ele me disse que um habitante, né, consome 120 litros de água por dia. Só que eu não tenho um habitante, né? Ó, eu tenho 100 habitantes, então eu tenho que multiplicar essa quantidade pela quantidade de habitantes. E isso aqui seria em um dia. Só que ele me pediu que o reservatório ele tem que ser aí, abastecer a população, ó, em 7 dias. Então, eu ainda tenho que multiplicar isso aqui por 7, certo? Essa conta a gente já fez na outra questão, ó. 12 vezes 7 é 84. E aí, a gente vai acrescentar os zeros, ó. São 3 zeros. 1, 2, 3. Isso aqui é o quê? Litros. Certo? E eu preciso que esteja em metros cúbicos. Então, ó, de metro cúbico, de litro para metro cúbico, é só dividir por 1000, né? Então, eu vou cancelar só esses zeros aqui, tá? E a mesma coisa que 84 metros cúbicos. E aí a gente mata a questão, ó. Esse 84 vai vir pra cá, ó. 84. Ele pediu pra considerar π como 3, ó. Então 3. O raio, eu vou deixar assim, tá? Pra gente não trabalhar com decimal. 5/2². E a altura é justamente o que a gente quer saber, ó. Então, agora é só resolver, ó. 84, 3. 5 vezes 5, 25. E 2², 4. Isso tudo vezes h, ok? Então, a gente vai ficar aí, ó, com 84 vezes 4. Isso aqui tava multiplicando, né? Eu vou passar dividindo. Então, vai ficar 3 vezes 25. E todo mundo aqui igual a h. Não tem como simplificar isso aqui, então a gente vai ter que fazer as continhas, tá bom? 84 vezes 4, ó, 80 vezes 4 dá 320, 4 vezes 4, 16, 336. Embaixo fica fácil, né? 3 vezes 25 dá 75, tá? Eu sei mais ou menos que isso aqui vai ser 4, tá? Por quê? 2 vezes 75 dá 150, então 4 vezes vai me dar 300. Como a gente tem um número um pouquinho maior que 300, então é um valor um pouquinho maior que 4. Só que aí eu tenho duas alternativas aqui, né? Com 4. Então a gente vai ter que fazer a continha, tá? 336 dividido por 75. Eu vi que é 4, né? 4 vezes 75 dá 300, vai sobrar 36.
baixo o zerinho aqui, coloco a vírgula, vai me dar 4 de novo, né? Que vai me dar os 300 de novo, vai sobrar 60. Eu posso parar por aqui já, ó, porque 4,4, a única alternativa aqui é a letra D, 4,48. Então, essa tem que ser a altura do reservatório, tá certo? Veja que essa questão já ficou um pouquinho mais complexa, porque a gente tem algumas outras informações, né? E a gente precisou calcular e fazer uma transformação aqui, uma conversão, né? De litros para metros cúbicos. Na prova do Enem em 2023, tá? Teve uma questão parecida, né? Mais ou menos parecida com essa. Você tinha um consumo de litros por habitante, era num povoado também, tinha a quantidade de povoado, só que tem que ter uma economia, né? Não sei se você lembra dessa questão, já resolveu. Mas era mais ou menos essa mesma ideia aqui, tá? Só que a figura era diferente, acho que era um paralelepípedo também, ok? Ou era um cilindro. Mas enfim, a ideia é a mesma e veja que os padrões eles vão se repetindo, tá certo? Então lembra aí, se aparecer alguma questão no Enem no próximo domingo, em que você precise calcular o volume, ou que você queira descobrir a altura, mas não tem o volume, mas ele tá te dando informações a respeito de litros, então você vai precisar lembrar disso aqui, tá certo? Que 1 metro cúbico tem 1000 litros, ok? Beleza. Então vamos resolver aí nossa terceira questão. Novamente, se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve e deixa o like, tá certo? É muito importante e me ajuda bastante. Vamos lá. Sempre pelo comando, ó. Quantas dessas esferas poderão ser obtidas a partir de cada peça cilíndrica? Então, eu já sei que eu preciso calcular aí a quantidade de esferas, tá certo? Falou em esfera, obviamente você vai ter que saber qual é a fórmula para calcular o volume de esfera, tá bom? Então, você vai ter que lembrar também, ó. O volume de uma esfera é 4 terços de πr ao cubo, tá? Eu aprendi essa fórmula, nunca mais eu esqueci. 4 terços de πr ao cubo. Mas, tudo bem. Para resolver questão de esfera, você tem que lembrar dessa fórmula, ok? Vamos fazer a leitura aqui em cima. Peças metálicas de aeronaves abandonadas em aeroportos serão recicladas. Beleza. Uma dessas peças é maciça e tem um formato cilíndrico. Então, ele já me disse aí que é um cilindro, é a mesma figura da questão anterior. Com a medida do raio da base igual a 4, então ele já me deu aqui, ó. O raio é igual a 4 e a altura igual a 50 centímetros. Então, a altura ele já me deu, que é 50 centímetros, tá certo? Ela será derretida e o volume de metal resultante será utilizado para a fabricação de esferas maciças com o diâmetro de 1 centímetro. Como eu coloquei a fórmula da esfera aqui, então eu vou colocar aqui, ó, o raio da esfera. Ele me disse que o diâmetro é de 1 centímetro, mas lembra aí que o raio é o diâmetro sobre 2, ok? Então, vai ser 1 sobre 2, pra gente não trabalhar com o número decimal. Vamos lá. Vão ser usadas para confeccionar rolamentos. Para estimar a quantidade de esferas que poderão ser produzidas a partir de cada uma dessas peças, admite-se que não ocorre perda de material durante o processo de derretimento. E aí, quer saber quantas esferas, ok? Qual que é a ideia da questão? A gente vai precisar calcular o volume desse cilindro, tá? O volume total desse cilindro, ok? Achei o volume do cilindro. E eu preciso também calcular o volume que uma esfera de 1 centímetro de diâmetro ocupa. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir o volume do cilindro pelo volume da esfera. E aí, eu vou ver quantas vezes quantas esferas, né, eu consigo produzir com esse volume, ok? Então, no final das contas, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o volume do cilindro e a gente vai dividir pelo volume da esfera, tá certo? O volume da esfera é menor, o volume do cilindro é maior, e aí eu vou achar quantas esferas vão ser necessárias para alcançar esse volume aí do cilindro, ok? É bem simples, eu posso até fazer direto aqui já, tá? Então, o volume do cilindro, você vai lembrar da fórmula lá, que é o que? Área da base, então, πr, a gente já achou aqui, né, que é 4, πr ao quadrado, então, a área da base vezes a altura, ele me deu, que é 50, tranquilo. E aí, a gente vai dividir pelo volume da esfera, ó. Então, é 4 terços de π. O raio da esfera é 1 meio, ó. 1 sobre 2, πr ao cubo. 4 terços de πr ao cubo, certo? E aí, a gente vai trabalhar com essas coisinhas. Eu posso cortar o π aqui já, tá? Então, ó, 4 ao quadrado vai dar 16 vezes 50, ok?
isso aqui sobre isso. Mas como é uma fração sobre fração, tá? Então a gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Qual que é o inverso da segunda, né? É tudo que vai estar aqui embaixo. Então vai ser 3, que é isso, 3 aqui. E esse 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, ok? E aí embaixo vai ficar esse 4 e o 1, né? Se você não conseguir fazer assim rapidinho, você vai fazendo por partes, tá? O importante é que você saiba justamente essas fórmulas e essa relação aqui, tá bom? Então, vamos ver qual é mais fácil de simplificar, né? Eu acho que 16 dividido por 4 dá o próprio 4, né? Então, isso aqui, ó. 4 vezes 50 dá 200. Eu vou colocar aqui, ó. Vai ter 200 vezes 3 vezes 8, 24. Então, essa relação aqui, ó. 2 vezes 24 vai me dar 48. E aí eu acrescento os zeros, ó. 4.800. Ou seja, eu vou precisar de 4.800. Na verdade, eu vou conseguir produzir, né? 4.800 esferas com esse volume do cilindro, tá? E a gente tem a alternativa aí, a letra D. Tá certo? Vamos revisar a ideia dessa questão aqui, ó. Então, falou em esfera. Você tem que lembrar qual é a fórmula do volume da esfera, tá? 4/3 de πr ao cubo. E ele deu aí também o volume do cilindro, né? Então, você precisava lembrar aí que é a área da base vezes a altura. E aí, como ele quer saber o número de esferas, você precisa... sempre que quer saber alguma coisa, né? Em relação a quantos de um eu vou precisar para alcançar o outro. Então, você sempre vai pegar o maior e dividir pelo menor, né? Então, o volume do cilindro aqui é maior, né? Porque, obviamente, ele é maior. E você ia ter que dividir pelo volume da esfera, tá certo? E foi o que a gente fez. E a gente achou aqui 4.800 esferas, ok? Vamos resolver aí nossa última questão. E aí, eu trouxe um cone, né? Uma questão com cone, porque a gente ainda não trabalhou com essa fórmula, tá bom? Vamos lá. Vamos começar, como sempre, pelo comando da questão, ó. Para isso, a empresa produzirá esses novos chocolates com medida de raio da base em centímetro igual a. Então, eu preciso aí saber qual vai ser a medida do raio da base, tá certo? Então, vamos fazer a leitura completa para a gente entender, obviamente, a questão, ó. A empresa produz e vende um tipo de chocolate maciço em formato de cone circular reto. Então, ele já me deu a figura aqui que já ajuda bastante, tá? Com as medidas do diâmetro da base e da altura iguais a 8 e 10 centímetros, respectivamente, como representa a figura. Então, tá aqui, né, um cone circular reto com 8 centímetros de diâmetro e 10 centímetros de altura. Ó, devido ao aumento de preço dos ingredientes utilizados na produção desse chocolate, a empresa decide produzir esse mesmo tipo de chocolate com um volume 19% menor, no mesmo formato do cone circular reto com altura 10 centímetros. Então, olha só. A gente tem esse cone aqui, tá? Com 8 centímetros de diâmetro e 10 de altura. Mas teve um aumento aí no preço e ele precisa reduzir o volume. Só que ele não quer mexer na altura, ele vai mexer só no raio. Então, praticamente, ó, ele vai ficar com essa mesma altura. Mas aqui, ó, o diâmetro desse cara, ele vai diminuir, né? Então, a gente vai ter um negócio meio assim, tá? E aí, a gente precisa justamente saber quanto que vai ser o raio desse novo cone. Qual que é o ponto de partida para essa questão, tá? Entender essa informação aqui, ó, que o volume é 19% menor. Então, ó, a gente tem um volume. Qual que é o volume que é menor, né? Para você entender melhor. É o volume final. Então, ó, o volume final é 19% menor. Menor em relação ao quê? Em relação ao volume inicial, tá? Então, como é que a gente coloca esse 19% em relação ao volume final? Se você pegar o volume inicial é 100%, né? Se você vai reduzir 19%, então você vai ficar com 81% do volume inicial. Deixa eu colocar o porcento, né? Tá certo? 81% do volume inicial. Esse é o ponto de partida dessa questão, tá? Olha só, a gente tem um volume final, né? Que é justamente depois que a gente reduzir esse raio. E essa redução no volume é 19% menor em relação ao início, né? Eu tenho esse volume aqui, o cone, com 8 centímetros de diâmetro, e aí eu vou reduzir 19%. Reduzir 19% é a mesma coisa que eu ficar com 81% do volume inicial, tá certo? E aí a gente vai partir disso aqui, né? E a gente vai, obviamente, para resolver a questão, você precisa lembrar da fórmula, você precisa saber da fórmula do volume do cone. Qual que é a fórmula? Lembra lá que eu disse, né? Que a gente sempre vai partir da ideia de área da base vezes a altura. Só que um cone, né, você repara que a área da base, ela não se mantém a mesma, ela vai reduzindo. Então, a gente vai precisar dividir por alguma coisa. Então, você lembra aí
que é sempre 1/3 da área da base, que é um círculo, então πr ao quadrado vezes a altura, certo? 1/3 de πr ao quadrado vezes a altura, ok? E aí a gente vai fazer essas substituições aqui e a gente já mata a questão, ó. Qual é o meu volume final? Então, eu vou usar o volume aqui, porque vai ser um cone, né? Então, vamos lá. 1/3. Continua aqui, ó. Π. O raio final é justamente o que eu quero saber, né? É o que a questão quer que eu calcule. Então, eu vou deixar ele aqui, ó. R ao quadrado vezes a altura. Ele quer continuar com a altura de 10 centímetros. Ele não vai mexer nessa altura. Então, eu vou colocar aqui, ó. Igual 81% a gente escreve como sendo 81 sobre 100, certo? Quem que é o meu volume inicial? 1/3 de π. Quem que é o raio inicial? Ó? Era 8. 8 é o diâmetro, tá? Cuidado. Então, é 4 ao quadrado vezes a altura, que é 10, ok? Repara que a gente pode cortar um monte de coisa aqui, ó. Posso cortar π com π. Tudo que tá em cima eu posso cortar igual. Se tiver, ó, 10 com 10. E embaixo eu posso cortar o 3 com 3 também, ok? E aí, repara que desse lado da equação, ó, só sobrou o r ao quadrado, igual, a gente ficou aqui com 81 vezes 4 ao quadrado, e aqui embaixo, sobre 100. Professora, você não vai multiplicar aqui, né, fazer o quadrado de 4? Não. Por quê, ó? A gente tem aqui r ao quadrado, então se eu tenho r ao quadrado, para eu ficar só com r, a gente vai ter que tirar a raiz desse outro lado da equação, tá certo? Inclusive, esse aqui é um dos macetes que eu dou no vídeo de estratégia. Eu vou deixar ele aqui ou no card, tá? Pra você dar uma olhada lá nas estratégias que eu dou para o segundo dia de prova do Enem. E uma delas é de você não sair fazendo essas contas, tipo, desesperadamente. Ah, eu tô vendo que tem que multiplicar aqui, eu vou multiplicar. Calma, percebe o que a questão quer. Ó. Eu tenho uma equaçãozinha aqui, só que eu tenho r ao quadrado. Se tá ao quadrado, eu tenho que tirar a raiz. E repara que todo mundo aqui é quadrado perfeito, ó. 81 é quadrado perfeito, o 4 já tá ao quadrado e 100 é quadrado perfeito. Então, o que é que vai acontecer, ó? Eu vou ter r igual a raiz de todo mundo aqui, ó. 81 vezes 4 ao quadrado dividido por 100. Olha só que bonito. Então, o meu raio é o quê, ó? Qual é a raiz de 81? 9. Esse 2 vai contar com isso aqui, né? Vai ficar o próprio 4 aqui. E a raiz de 100 é o próprio 10. Então, ó, 9 vezes 4, 36, dividido por 10, 3,6 centímetros. Achamos aí o valor do nosso raio, tá? E a alternativa para isso aqui, ó, é a alternativa letra C. Fechou? Então, depois de fazer esse vídeo aqui, né, de fazer essas questões de geometria espacial, se você já assistiu também o de geometria plana, então é muito importante que você sim veja esse vídeo de estratégia de prova, que eu dou orientações muito importantes para que você aumente o seu desempenho no segundo dia de prova do Enem, tá certo? Então vai lá, assiste o vídeo e até o próximo.